estão? Estamos inaugurando esse momento em que a gente pode... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora, muito bem. Como culto de quarta-feira é culto de oração, então eu queria que você começasse a fazer os seus pedidos agora, tá? Você pode ir escrevendo o seu pedido de oração aqui embaixo e nós vamos ouvir e orar por eles, tá bom? Então vá fazendo os seus pedidos de oração, vamos deixando um pouquinho mais aqui para que vocês façam e dentro de 5 minutos então a gente recomeça, ok? Já baixamos o som, está melhor agora? Está melhor? Pronto, então façam seus pedidos de oração e em 5 minutos nós iniciaremos então a mensagem desta noite, tá bom? Vamos fazendo seus pedidos de oração enquanto nós aguardamos aqui.
Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa de Deus. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Demos aqui esse espaço para que as pessoas fizessem seus pedidos de oração. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, é dia de culto de oração. Temos aqui alguns pedidos que foram feitos, tá? Deixe-me ler aqui para vocês. Algumas pessoas estão pedindo oração por suas famílias, tá? Pelos seus parentes que são do grupo de risco. Então, tire um momento para a gente orar pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos que são idosos ou têm problemas de saúde, problemas respiratórios e estão nesse grupo então de risco, ok? Algumas pessoas aqui estão pedindo também oração pelos estudos bíblicos, para que a mensagem alcance as pessoas. Vamos orar para que a palavra de Deus continue sendo anunciada nesses momentos de crise, tá? Pedem orações também pelos nossos profissionais de saúde, por esses guerreiros da saúde que estão o tempo inteiro na frente dos hospitais, tomando conta dos nossos entes queridos, tá certo? Então, vamos orar pelos nossos familiares, foram os pedidos feitos aqui. Vamos orar pelos profissionais de saúde e pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, ok? Então, vamos fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento. Então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, nós queremos nesse momento, de uma forma muito especial, Pai, nesta quarta-feira em que estamos transmitindo este culto, porque as nossas igrejas ainda não estão aptas para receber os seus fiéis. Neste momento, Pai, nós queremos pedir pelos nossos irmãos que estão em casa. Em especial, queremos colocar em Tuas mãos os nossos irmãos que estão no grupo de risco dessa pandemia, Senhor. Pelos nossos irmãos da melhor idade, pelos nossos irmãos de cabelos brancos e pelos nossos irmãos que de alguma forma têm seus problemas de saúde, Pai. Que o Senhor possa estar com eles, que os Teus santos anjos possam protegê-los neste momento. Queremos Te pedir também por cada médico, por cada enfermeira, por cada técnico, por cada agente administrativo que estão nos hospitais, pela equipe de limpeza, Senhor Deus, que estão dando o seu melhor nesse momento, que eles possam se sentir abraçados e amados por Ti, Senhor. Queremos também Te pedir pelos nossos irmãos que estão estudando a Bíblia, que estão aceitando esse novo formato de aprender sobre Ti, que é através das redes sociais. Por favor, fica com eles, cuida de nós, recebe o louvor e a adoração que será prestada a Ti neste momento, seja aqui da igreja, seja aí das casas. Recebe todo o louvor e toda a adoração. Nós Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Tirar aqui porque eu gosto de chegar mais perto, né? Não sou Luiz Gonçalves, mas eu gosto de chegar mais perto. Você já parou para perceber, meu querido? Nesses últimos dias, duas palavras não saem praticamente do nosso vocabulário nesses últimos dias. Duas palavras estão constantemente nas mídias, constantemente nas redes sociais, constantemente nos telejornais: crise, pandemia. Essas palavras se repetem, e a Bíblia está repleta de momentos de crise. A Bíblia está repleta de pessoas que tiveram seus momentos de dificuldades. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia nesse momento em Gênesis capítulo 39, o verso 3. Gênesis capítulo 39, o verso 3. Deus, por muitas vezes, Ele nos ensina de formas que às vezes são fáceis de se compreender, mas outras vezes as lições que o Senhor tem para nos passar são duras, são um pouco amargas, mas nos conforta saber que no final da lição, no final da crise, no final da aula que o Senhor tem para nos dar, o aprendizado nos leva a um crescimento ainda maior. Gênesis capítulo 39, verso 3, fala de um rapaz, uma história muito conhecida. José, ele foi um rapaz que desde cedo aprendeu a lidar com as crises. Desde o seu nascimento, José veio trilhando um caminho de dificuldades. Apesar de protegido pelo pai, apesar de amado pelo pai, José tinha algumas dificuldades, algumas provas, mas o final da jornada de José foi de glória e de bênção para ele e para sua família. Gênesis capítulo 39, o verso 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos.
Sabe, queridos, no meio das crises, das dificuldades, nós temos essa tendência. Temos a tendência de tentar segurar, de tentar nos proteger. José, desde cedo, como eu falei, enfrentou suas dificuldades, suas crises. As crises são a escola de Deus para os nossos dias. As dificuldades, as provações, as lutas, as angústias são o meio pelo qual o Senhor ensina a sua igreja, ensina ao seu povo. Talvez pareça tão clichê, mas nesse momento nunca foi tão real esta frase, esta palavra, que ao invés de nos perguntarmos o porquê, talvez seja melhor perguntar para quê estamos vivendo esses dias. Qual a lição que o Senhor tem para nos ensinar nestes dias em que estamos vivendo? A crise, ela tem uma função, um objetivo. Ou ela derruba você, ou ela lhe edifica. Nos momentos de crise, ou você é derrubado, ou você é vencido pela crise, ou a sua fé é edificada por ela. Na vida de José, nós podemos destacar pelo menos 3 momentos de crise, 3 momentos de provação na vida dele. A primeira crise na vida de José seria uma crise de integridade. Seria a integridade versus a devassidão dos seus irmãos. Uma vida de caráter, uma vida de santidade, uma vida de consagração, apesar do mundo em que estamos vivendo, é uma necessidade para os nossos dias. Precisamos mais do que nunca de consagração e de santidade. Hoje, meus irmãos, em que estamos começando ainda um processo, dias mais difíceis virão. Nós sabemos que a pandemia, a crise que estamos vivendo, está gerando uma outra crise, que é a crise financeira e social. Então precisamos nos consagrar, precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. E José sabia o que era isso. José vivia num mundo, ali o mundo da sua família, como nômade nas tendas de Israel. José já vivia um dilema, um conflito por causa da sua vida, por causa da sua proximidade com o pai, por causa da forma carinhosa e amorosa com que o pai cuidava dele, despertava nos seus irmãos ódio, rancor, inveja. Nós podemos ver isso no capítulo 37, dos versos 3 e 4, nós vemos que os irmãos de José nutriam contra ele um sentimento de raiva, por causa das dificuldades que o caráter santo de José revelava neles. A santidade de José, na verdade, expunha a falta de caráter dos seus irmãos. 3 lições nós podemos tirar neste momento desta primeira crise, a crise familiar, a crise da integridade do jovem José em relação à falta de caráter dos seus irmãos. A primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite, com relação à vida de José, é que crises, elas acontecem. As crises, elas vêm, mesmo que você não mereça. Mesmo que você se julgue não merecedor de passar pelo momento que você está passando, as crises virão na nossa vida. Elas vêm na minha vida, elas virão na sua vida. Crises não é por uma questão de merecimento, a crise ela acontece por uma questão de aprimoramento. As crises, elas precisam ser vencidas, elas precisam ser, as lutas das crises precisam ser travadas nos primeiros momentos. Eu lembro de Daniel e os seus amigos, de como chegaram na Babilônia.
e de que a acusação, por exemplo, contra Sadraque, Mesaque e Abednego não era apenas porque eles não se ajoelhavam diante da estátua de ouro. A acusação era que eles nunca haviam servido aos deuses da Babilônia, nunca haviam adorado aqueles deuses. E quando eles tomaram essa decisão, eles tomaram a decisão no dia em que colocaram os pés em Babilônia, quando tomaram a firme decisão de não se contaminar. Crises são vencidas pelas decisões que tomamos no início dela. Não podemos esperar para o final da crise, para o final da dificuldade, para poder tomarmos uma decisão. Precisamos sentar, precisamos planejar, mas precisamos aprender a confiar também nos momentos de crise. Quando José chegou ao Egito, ele já havia tomado a decisão de ser fiel, não importasse o que acontecesse com ele. Eu poderia até ousar dizer que no momento em que José esteve no fundo do poço, enquanto os seus irmãos apacentavam as ovelhas e ele estava no fundo do poço, ali ele tomou uma decisão. Acontecesse o que acontecesse, ele seria fiel. Não importa o que estava para vir, o que a vida havia preparado ou reservado para ele, ele havia tomado a sua decisão. E queridos, o mais bacana disso tudo, que esse momento de crise familiar na vida de José nos revela, é que não importa se você está com a maioria, o que importa é se você está com Deus. Não importa se nesse momento todos estão indo em uma direção, o que importa é se a direção em que você está indo é a direção de Deus, é aquilo que Deus está querendo para você, é o plano de Deus para a sua vida. Essa é a grande questão, é isso que precisamos compreender. Enquanto os irmãos de José caminhavam para uma vida de promiscuidade, aquele jovem decidiu ser íntegro e reto, não importa o que acontecesse. A segunda crise da vida de da vida de José, a segunda crise que José enfrentou foi justamente na casa de Potifar. Agora a crise não era mais familiar, mas agora a crise envolvia uma integridade ainda mais forte daquele jovem. A tentação versus o caráter de um cristão é o que estava em jogo naquela tarde em que Potifar estava fora de casa e a sua mulher então desejava ter relações com José. As palavras daquele jovem revelam o que precisamos compreender para os nossos dias. Gênesis capítulo 39, o verso 9. Veja que declaração em meio à dificuldade, em meio à provação. O verso 9, Gênesis capítulo 39, verso 9, diz assim: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Sabe o que esse texto me revela? Esse texto me revela que mesmo não havendo ninguém olhando, mesmo longe de casa, mesmo longe dos seus pais, mesmo longe da sua esposa, mesmo longe do seu marido, Deus ainda está olhando para você. Deus ainda está olhando para você. A preocupação de José não era se Israel ficaria triste com seu ato. A preocupação de José não era se Potifar ficaria irado com o seu ato. A preocupação de José não era se ele iria se satisfazer naquele ato. A preocupação de José era
como eu posso fazer isso contra o meu Deus? Sabe outras lições que eu posso tirar dessa passagem, deste ato, da forma como José, longe dos seus pais, longe do pastor da igreja, longe dos seus irmãos, longe dos seus amigos, permaneceu fiel. Pecado não é uma questão de certo ou errado. Pecado não é a quebra das regras. Pecado é a traição contra um amigo. Pecado é trair ao seu amigo Jesus. E como dói ser traído, não é verdade? Quando nossa confiança é quebrada, quando nos sentimos traídos, quando nos sentimos enganados, como dói. Pecado é a traição. Pecado é a traição da confiança que o nosso amigo Jesus depositou em nós. Pecado é muito mais do que simplesmente quebrar regras. E José sabia disso. Por isso que a fala de José foi: como eu posso cometer esse pecado contra Deus? A preocupação de José não era Potifar. A preocupação de José era com o seu amigo Jesus, com o seu Deus. Outra lição que eu posso tirar desta passagem é que pecado não tem apenas consequências terrestres. Muitas vezes nós achamos que pecar é se colocar contra alguma coisa que vai nos trazer problemas. Muitas vezes nós não tememos a Deus, tememos o que as pessoas vão falar, ou talvez temamos o que pode acontecer. As consequências do pecado não são apenas terrestres, porque as consequências daqui, queridos, é passageira. Talvez você magoe alguém e fique chateado, talvez você roubou, mas possa e se devolver e pedir perdão, talvez a pessoa lhe perdoe. Mas pecado traz consequências eternas. Pecado traz a separação, a ruptura do laço de amor de dois amigos. O pecado magoa, entristece o coração de Deus. Uma outra coisa que eu aprendi olhando para esse verso é que a gente não pode brincar com o pecado. A crise, ela nos ensina que não dá para brincar com pecados. José nos ensina que precisamos fugir da tentação. Não dá para simplesmente, irmãos, brincar e rir na cara do perigo. José, diante da tentação, diante do perigo, fugiu, correu. E se hoje, em meio às dificuldades, você talvez esteja passando por alguma tentação, talvez, se nesse momento você esteja sendo tentado a não ser fiel, talvez você esteja sendo tentado a reter pela sua segurança, abandone, corra, fuja, aprenda com José. Nós não podemos brincar com o perigo. As crises nos ensinam que as decisões que nós tomamos trazem consequências eternas. Por isso precisamos fugir da face do perigo. A terceira coisa que a história de José me ensina, a terceira coisa que eu aprendo dessa história é que a fidelidade a Deus traz grandes e gratas
consequências. Imagine que crise na vida de José. Traído pelos seus irmãos, acusado injustamente por 13 anos na prisão, por um crime que não cometeu. 13 anos preso. E agora, o clímax da crise revela que José, por ser fiel a Deus, por depositar no Senhor a sua esperança, agora recebe no capítulo 41, os versos 37 a 40, a justa recompensa da sua fidelidade. Gênesis capítulo 31, os versos 37 a 40, dizem o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Palavras muito similares, não? As mesmas palavras que José falou na crise, no auge da crise, quando ele disse à mulher de Potifar que ele havia deixado tudo sob suas mãos, menos a sua mulher. E o faraó coloca agora tudo nas mãos de José e diz que apenas quando ele estivesse no trono seria superior a José. Aquele menino lançado num poço seco, vendido como escravo, acusado injustamente, traído pelos seus companheiros, levado à prisão, agora se torna o governador do Egito. Mas se José não tivesse passado pela crise, se a decisão de José não tivesse sido a de ser fiel, não importa o que acontecesse, se durante todos os 13 anos em que José esteve preso, não fosse ele, não tivesse tido ele a preocupação de como poderia agradar ao Senhor através da sua fidelidade, jamais teria alcançado o posto de governador do Egito. Mas essa passagem ela me traz algumas lições. A primeira lição é que eu não posso e nem devo ser fiel a Deus em busca de recompensas. José não queria ser o governador do Egito. Ele não foi para o Egito buscando ser governador. Ele foi para ser escravo. Ele não passou 13 anos cuidando daquela prisão, tendo as chaves da prisão nas mãos, mas sem jamais cruzar os portões. José não fez isso porque queria ser governador do Egito. Nós não podemos usar a nossa fidelidade a Deus como barganha. Eu sou fiel e quero ser abençoado. Deixe que a sua bênção, Deus dará em justa medida. José me ensina isso. José também me ensina como passar pela escola da crise. José foi fiel a Potifar e trabalhou duro na casa de Potifar. José foi fiel ao chefe, ao carcereiro da prisão, mesmo tendo as chaves. Ele foi honesto e cuidou daquela prisão e fez o seu melhor no meio das crises. Outra coisa que a vida de José me ensina é a confiar em Deus.
A Bíblia não mostra em nenhum lugar José chorando, se lamentando. A Bíblia mostra José confiando em Deus. Não quer você essa noite aprender a confiar em Deus? Será que esta história e essas lições em meio à crise não são importantes para as nossas vidas? Será que em meio à escola da crise, em meio à escola da dificuldade, será que o Senhor não nos aprovará? Ô irmão, meu irmão, minha irmã, nesse momento em que somos tentados a não confiar, neste momento em que somos tentados a abandonar os nossos princípios, neste momento em que tantos falam em tantas coisas, não quer você aprender com José a confiar em Deus? A fidelidade ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aprenda, meu irmão, a confiar em Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós vamos orar neste momento. Eu queria, nesse momento, que você se colocasse em oração junto comigo, para que pudéssemos abrir o nosso coração e confessarmos ao Senhor tudo aquilo que não está agradando a Ele, tudo aquilo que precisamos mudar, que precisamos abandonar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Senhor, te agradecemos pelo exemplo de José, porque mesmo sendo o único em sua casa a temer o teu santo nome, mesmo sendo o único na casa de Potifar a temer o teu nome, mesmo sendo o único na prisão a temer o teu nome, o Senhor jamais o abandonou. Em todos os momentos de crise da vida de José, o Senhor esteve com ele. O Senhor soube honrar a fidelidade daquele jovem. O Senhor soube honrar a tua palavra, quando disse que quem fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito seria colocado. José começou sendo fiel dentro da sua própria casa. Depois foi tomar conta da casa do governador, do chefe da guarda. Depois foi tomar conta de uma prisão. E por fim, tomou conta de toda uma nação. A fidelidade é o que o Senhor nos pede. A crise é a escola pelo qual nós aprenderemos a ser fiéis. A crise é a escola que nós aprenderemos a descansar e confiar em Ti. Por favor, fica conosco. Nesse momento eu quero colocar em Tuas mãos os nossos irmãos que são profissionais de saúde, que estão nesses hospitais, Senhor Deus, enfrentando a crise. Que o Senhor possa, com Teu toque de cura, preservar a vida deles e dos familiares deles. Eu peço a Ti também, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, os mais idosos, aqueles que têm problemas de saúde, para que o Senhor possa cuidar deles também. E eu oro para que no meio desta crise o Senhor possa estar com os nossos irmãos que estão buscando a cada dia a Tua face. Por favor, perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.